Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e no vídeo de hoje vamos conhecer onde e como a geometria fractal é aplicada. Os fractais são estruturas bastante complexas, isso é fato, mas, apesar disso, podem ser obtidos através de equações e operações matemáticas simples. E essa característica faz com que seja possível gerá-los facilmente através de sistemas computacionais e softwares que hoje existem aos montes para tal função. O computador, então, trabalha de forma a realizar uma mesma operação matemática repetidamente, seja ela uma fórmula ou um processo geométrico. Quando são alimentados por essas equações, podem criar desenhos abstratos magníficos. E podemos também gerar aqueles fractais famosos, claro. Mas o interessante é a possibilidade de criar representações da realidade. Por exemplo, gerando esses ramos, galhos e troncos até produzir uma árvore completa. E adicionando um pouco de aleatoriedade nesse processo, adicionamos mais realidade e conseguimos representações mais fiéis e que se estendem para cenários gráficos naturais inteiros, como rios e conjuntos montanhosos. E então, quando pensamos em gráficos de jogos, por exemplo, é possível um resultado como esse. Opa, não, né? Como esses. Mas não paramos nos cenários virtuais. A aplicação da geometria fractal no universo da computação gráfica, ao viabilizar essas imagens e projetos, tem apoiado outras áreas de estudo. Nas ciências médicas e biológicas, encontramos diversos exemplos que podem ser modelados através da geometria fractal. Como exemplo, na fisiologia animal, os padrões de ramificações pulmonares, veias e artérias são bem representados por fractais. Para os médicos, dá uma nova visão da anatomia do corpo. Dessa forma, além de representações para potenciais estudos, essa representação gráfica é útil para analisar eventos futuros, o que permite a visualização imediata do erro e a antecipação de etapas. Além de gerar objetos da natureza de forma mais representativa, há ainda uma outra vantagem estética que decorre da utilização dos padrões fractais, o que é reconhecido pela arte, arquitetura e urbanismo. O uso de padrões e semelhanças para gerar estéticas atraentes e elaboradas vem sendo aplicado há milhares de anos, previamente à consolidação da geometria fractal. Hoje, contudo, com o aprofundamento dessa área, é possível se apropriar de seus conhecimentos e produzir resultados belíssimos, dotado agora de uma teoria, uma fundamentação que auxilia no processo e na evolução das técnicas. Contudo, para essas aplicações, as contribuições da geometria fractal não é somente pela estética ou design, mas muito além disso. Para arquitetura e urbanismo, pesquisadores sugerem que os edifícios e as cidades também estão sujeitos às mesmas leis organizacionais de, por exemplo, sistemas biológicos. Uma lógica fractal, você já sabe. E encará-los assim, já em seus projetos arquitetônicos, garante funcionalidades como sistemas mais sustentáveis, com otimização de ventilação e iluminação natural. Para os centros urbanos, o que podemos dizer é que, assim como os fractais, eles apresentam fragmentação, homogeneidade, rugosidade e a existência de aglomerados em diferentes escalas. É possível verificar essa familiaridade fractal nessas imagens de padrões de crescimento das cidades urbanas contemporâneas, como Londres, Tóquio e o nosso estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Pensar neles como um múltiplo fractal auxilia na compreensão de seus elementos, das suas relações e comportamentos, e auxilia até no estabelecimento de critérios para planejamento urbano, de avenidas e ruas com fluxos que sejam adequados à demanda. Dessa forma, o estudo do crescimento fractal dos centros urbanos pode ser considerado de extrema importância, pois eles estão mudando a forma pela qual os geógrafos percebem o crescimento das cidades. E como somos seres visuais, não poderíamos deixar de falar de uma das mais belas aplicações fractais, a arte. E quando falamos de padrões agradáveis, há algumas referências que são obrigatórias. Escher foi um artista plástico holandês conhecido pelas suas obras que, com uma combinação de repetição de padrões e preenchimento regular do plano, visava atingir um desejo:
se aproximar de uma representação do infinito perceptível sobre o papel. Um outro notável artista, mais especificamente um pintor norte-americano, foi Pollock. Sua técnica com certeza carece de uma atenção especial, mas vamos de início contemplar. E uma pergunta inusitada. Para você, essa obra se assemelha à natureza? Que? Natureza? Mas onde? Parece loucura, né? Então talvez eu tenha que te convencer. Pollock construía suas obras utilizando uma técnica de gotejamento de tinta. Não utilizava pincéis e tripés de uma forma tradicional, mas debruçava-se sobre sua tela, posta no chão, e começava a magia. Um grupo de especialistas investigou suas obras, percebendo que seguem um modelo geométrico fractal, mostrando que suas pinturas são tão fractais quanto os padrões no cenário natural. Na verdade, então, o que é de impressionante nesse aparente emaranhado de manchas é, na verdade, a matemática por detrás. E o que outros muitos pesquisadores estudam é que a sensação de olhar para uma tela como essa é similar à sensação de olhar para a natureza, uma experiência potencialmente benéfica para causar emoções e alterações fisiológicas positivas, associada, por exemplo, à diminuição do estresse e recuperação de pacientes cirúrgicos. Pollock, então, com o passar do tempo, buscava refinar cada vez mais a sua técnica, o que deu origem a obras cada vez mais complexas. E essa relação é verificável, e verificável através da nossa conhecida medida de complexidade, a dimensão fractal. Inclusive, avaliar a dimensão fractal de imagens é tão utilizado que nós vamos precisar de um outro vídeo para falar sobre isso. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima. Created using Powtoon.